Museu Brasileiro de História surgiu em 1922 com as comemorações do centenário da independência do Brasil. Ele é responsável pela preservação das maiores coleções nacionais e a arquitetura guarda vestígios dos períodos colonial, imperial e republicano. É o que nós vamos conhecer juntos nos bastidores do Museu Histórico Nacional. O museu é constituído pela Fortaleza de Santiago, Casa do Trem e Arsenal de Guerra. Juntos, formam um dos maiores complexos históricos e arquitetônicos do Rio de Janeiro, no centro da cidade. A Vera Tostes é diretora-geral do museu há 18 anos. Vera, como é cuidar de toda essa riqueza há tanto tempo? Ao mesmo tempo, um desafio e uma maravilha. Esse é o maior e mais importante museu de história brasileiro e preserva 67% das coleções dos museus ligados ao Ministério da Cultura. Essa edificação por si, que já ocupa um espaço de 30 mil metros quadrados, tem 400 anos de existência. Nesses 400 anos de existência, essas paredes, esses arcos, toda essa harmonia arquitetônica presenciou fatos importantes da nossa história. Aqui era uma fortaleza antes? Aqui o mar batia onde hoje são os jardins do Museu Histórico Nacional. O mar vinha até os muros dessa parte. Quando os portugueses chegaram ao Rio de Janeiro por conta da invasão francesa, eles fundaram a cidade no Morro do Castelo, que infelizmente não existe mais na cidade do Rio de Janeiro. E colocaram abaixo do morro, na defesa da cidade, uma pequena bateria militar, que é exatamente nesse local onde nós estamos. Essa bateria deu lugar a uma das primeiras fortificações no Brasil, que é o Forte de Santiago, que data de 1602. Portanto, essa área que nós estamos é uma das áreas mais antigas do Rio de Janeiro. Posteriormente, quando houve a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, por conta de uma maior segurança para escoar todo o ouro descoberto em Minas, em Ouro Preto, então se constrói próximo a essa fortaleza, o primeiro arsenal brasileiro. Como colônia, nós não podíamos fabricar armamento. Os armamentos vinham em partes. E essas partes os portugueses chamavam de trens de artilharia. Por isso, esse primeiro arsenal ficou popularmente conhecido como a Casa do Trem. Não havia nenhum trem no sentido de como nós conhecemos hoje, mas eram os trens de artilharia. Os mineiros, até hoje, preservam muito esse hábito quando diz: pega teus trens para você pegar a sua mala, os seus embrulhos, as suas sacolas. Por falar nisso, visitantes, escolas, eles podem passar o dia aqui conhecendo um pouco dessa história? Como que o museu recebe esses turistas? Sem dúvida, o museu, para atender de uma forma eficiente ao visitante em geral, nós temos para as escolas e programações que nos são solicitadas, especialmente um setor educativo, que tem visitas guiadas, visitas monitoradas e tem também um programa de treinamento para o professor, que chama-se Descobrindo o Museu. Independente disso, a grande procura que nós temos de turistas nos levou a ter hoje o museu todo bilíngue. Temos ainda o museu todo preparado, acessibilidade para qualquer deficiência física. Nós somos um museu de história nacional. Entende? Como nacional, nós temos que pensar o Brasil como um todo e não só a cidade do Rio de Janeiro. E para isso nós temos um programa de exposições itinerantes que vão para as fronteiras mais distantes do nosso país, levando um pouco da nossa história e um pouco também das coleções brasileiras. Temos também um cuidado especial com aquela população que está impedida de viver no cotidiano livre como nós todos. Então nós temos um programa também que nós levamos exposições à população carcerária do Rio de Janeiro, junto com a Secretaria
de segurança e com a secretaria que toma conta dos presídios no estado do Rio de Janeiro. E nós vamos conhecer essas exposições itinerantes e o restante do Museu Histórico Nacional. Vamos lá, Vera? Vamos! A partir de quando que esse arsenal de guerra se tornou museu? Em 1902, a cidade do Rio de Janeiro tinha crescido muito, não comportava mais ter no centro da cidade um arsenal. Aí o arsenal se muda para a Ponta do Caju, também na cidade do Rio de Janeiro, onde está até hoje. Nesse momento também havia um grande programa de revitalização urbana da cidade. A abertura da Avenida Rio Branco e também um desejo de se celebrar de uma maneira muito festiva o centenário da independência em 1922. É nesse momento que há a decisão do desmonte do Morro do Castelo, que vai dar origem a todo o aterro que hoje circunda essa área do antigo Arsenal Real. E há, nesse momento, uma grande contestação partindo de intelectuais e jornalistas pela decisão do governo federal de terminar com o último vestígio da história colonial brasileira, que era o Morro do Castelo. Havia o desejo de um jornalista intelectual político, Gustavo Barroso, de se criar no Brasil um museu que guardasse a história da memória nacional. Assim, Epitácio Pessoa, o presidente da República, na ocasião, decide que o antigo arsenal, no término da exposição, abrigaria um museu para guardar a história da memória brasileira. E é assim que começa a trajetória pioneira do Museu Histórico Nacional. O primeiro museu brasileiro que vai existir voltado à educação pública. Neste museu foi criado o primeiro curso de museologia para treinar seus funcionários, que vai dar origem à profissão de museólogo. Essa sala aqui ainda guarda os vestígios de 1922, com essas pinturas que retratam os códigos e as leis brasileiras, desde o primeiro código manuelino e de Portugal até o primeiro Código Civil brasileiro. Então, recentemente, fizemos uma grande reforma, ampliando todo o circuito de exposição permanente, que hoje começa da arqueologia e vai até a história dos dias atuais. Esse percurso nós vamos caminhar praticamente 2 quilômetros pela história do nosso país. E aqui nesse telão se mostra um pouco a história desse próprio museu, porque ele e a história do Brasil e a história da museologia estão intimamente ligados. Então vamos conhecer as exposições permanentes e daqui a pouco as itinerantes também. Isso, então vamos entrar nessa caverna que agora nos remete ao início da nossa história, do povo que aqui vivia antes da chegada do europeu. Todo esse circuito que conta a história do nosso país está dividido em algumas partes. Essas duas primeiras galerias chama-se Oreretama, conta a história do homem que vivia nas nossas terras antes da chegada do europeu e o contato desse homem com os portugueses, que passam a denominá-los de índio. Essa é uma das partes das nossas exposições de longa duração, que também são transformadas em exposições itinerantes que andam pelo território brasileiro. Seguido, nós temos Portugueses no Mundo, que vai mostrar justamente quem foi esse português que chegou ao Brasil, que colonizou o Brasil, toda a saga dessa colonização até a independência. Posteriormente, da independência, a proclamação da República e da República, a formação da cidadania brasileira. Inclusive tem uma peça bem importante. O que seria o Quarupi, Vera? O Quarupi é um tronco
decorado, com a mesma decoração usada no Xingu. E quando morre um líder, todos os atributos dele, de líder daquela tribo, é colocada nesse tronco. O tronco é decorado e aí há uma grande cerimônia como a que vemos aqui. Após a cerimônia, que dura alguns dias, esse tronco é jogado na água do rio para que as águas do rio levem a alma daquele índio, daquele líder. E aí, então, é eleito o novo líder daquela tribo. São muitos raros os quarupes originais, porque isso é um rito fúnebre. E nós tivemos a sorte de ter aqui no museu um quarupe original, que nos foi conseguido em 1992, durante a grande reunião conhecida como Eco 92. E nos foi cedida pela tribo do Xingu. E eu tinha um desejo de que as pessoas entendessem esse objeto dentro da sua cerimônia. Então nós construímos com essa tela toda a cerimônia do quarupe para que o visitante se sinta dentro desse momento. Quem nos cedeu a cena do quarupe foi a neta do Vilas Boas, um dos maiores indianistas que o Brasil já teve, que quando na sua morte, lá o Xingu fez um grande quarupe em homenagem a ele, porque é preciso às vezes esperar acontecer a morte de um líder para você poder ter a filmagem de um quarupe. Então eu acho que essa parte da Oreretama se encerra com o quarupe de uma maneira muito especial e tocante. São 500 anos de história do Brasil, mas o que falta para a gente ver ainda, Vera? No final do século XIX, proclamada a República no Brasil. E a partir daí, nessa galeria, nós chegamos à cidadania em construção, vendo através da Constituição brasileira todos os direitos que nós, brasileiros, temos, os nossos direitos civis, sociais e políticos. E essa pintura de um artista contemporâneo, Clécio Penedo, ele faz um pouco o resumo disso tudo, desde o infante Dom Henrique em Portugal, e vai passando por toda essa história do Brasil, sempre fazendo nesse mosaico esse contraste entre o ontem e o hoje. Então nós temos aqui o Clécio Penedo, já vimos outros artistas contemporâneos ao longo de toda essa trajetória que fizemos, e aqui vocês vão ver duas pinturas de grafiteiros, esses grafiteiros que andam pela rua retratando o direito da casa que todo cidadão deve ter. E é um museu também que não só os adultos se encantam, mas as crianças também. Tem até uma parte que mostra os brinquedos. Ah, você aqui vai ver os brinquedos de ontem e de hoje. E é surpreendente que muitos desses brinquedos, meus filhos brincaram. E no outro dia eu vi umas crianças lá dizendo, olha os brinquedos de antigamente, porque o mundo hoje virtual está trazendo tanta novidade que tudo é muito rápido e efêmero. Mas eu convidaria você agora nós visitarmos a Casa do Trem e ver o que nós temos lá. Bom, depois de um passeio incrível por esse Museu Histórico Nacional, nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos conhecer a Casa do Trem.